Oi, gente! Eu voltei com o assunto do vídeo anterior, que é sobre brincadeiras. No vídeo passado, eu falei sobre brincadeiras da nossa infância, né? Que a gente brincava no Brasil e que são brincadeiras super saudáveis, que as crianças aqui no Japão não conhecem. E eu dei algumas dicas de algumas brincadeiras que ajudam no desenvolvimento delas, né? O tipo de brincadeira e o que aquela brincadeira ia desenvolver no processo de desenvolvimento da criança. E aí eu tive alguns feedbacks em relação a isso. E aí hoje eu vim dar dicas de faixa etária, o que fazer naquela faixa etária, porque no passado eu não falei de faixa etária, eu só dei dicas das brincadeiras. E quando eu falo de faixa etária da criança, eu vou ter que incluir o pai e a mãe ali, porque eu tô falando desde bebê, né? Então é aquela coisa que assim, desde ali do zero a um aninho, a gente tem coisas que a gente consegue fazer para ajudar no desenvolvimento daquela criança em relação a brincadeiras. Quando eu falo em brincadeiras, hoje em dia, no geral, os pais não têm tempo para se dedicar com um tempo assim de, sabe aquele tempo que o pai e a mãe vai brincar com a criança, né? Hoje em dia eles estão muito envolvidos com a tecnologia, com o smartphone, com o tablet, blá blá blá. E assim, é importante ter aquele momento, não é uma coisa comprida, tá? Não é uma coisa assim, uma, 2, 3 horas, não. É uma coisa que você vai tirar ali 15 a 20 minutinhos do seu dia de sentar ali com a criança, de sentar com o seu filho e de brincar. Do seu filho sentir que, tipo assim, meu pai tá brincando comigo, né? Minha mãe tirou aquele tempo pra ficar aqui comigo. É disso que eu tô falando, tá? Porque eles querem se sentir desse jeito, eles precisam desse vínculo, né? Esse vínculo ele vai se fortalecendo com o tempo e vai criando uma intimidade entre pai e filho. Quando eu falo pai e filho, eu tô dizendo da mãe também, tá? É de uma forma geral. Então, a gente tem que tentar controlar essa questão da nossa falta de tempo para atender as necessidades da criança também. E às vezes, quando a gente tenta tirar ali uns 15, 20 minutinhos do dia para dar atenção realmente para aquela criança da forma que ela precisa, vai chegar uma hora que a criança ela vai começar a se entreter sozinha, né? Ela já sentiu que aquilo foi preenchido, aquela necessidade que ela tinha no dia já foi preenchida, e ela vai dar continuidade, vai acabar indo brincar sozinha ou fazer outra coisa, e não vai sentir que precisa de você ali o tempo inteiro, tá? E uma coisa interessante também que eu pesquisei, e é comprovado cientificamente, gente, é que assim, as crianças que brincam desde pequenininho com pai e mãe, que sente aquele vínculo de afetividade, que sente aquela segurança de pai e mãe, as notas deles nas escolas são melhores. Isso vocês podem estar pesquisando, isso é comprovado, tá? Então, assim, de uma forma geral, aquela criança que brinca com pai e mãe desde bebê, vocês já estão praticamente ajudando ela lá na fase escolar, porque é uma criança que ela vai ser segura de si, ela não vai ter medo, assim, ela não vai ter insegurança, ela vai ter um autocontrole dela mesma. Então isso também vai ajudar ela quando ela começar no processo ali escolar dela, né? E uma outra coisa também interessante, sem ser essa questão das notas, as relações entre pai e mãe em relação à brincadeira, né, em relação ao pai e a mãe sentar com a criança, brincar, né, a criança sentir que aquilo ali é para ela, isso contribui para gerar adultos psiquicamente saudáveis, né? Vão ser adultos menos ansiosos, capazes de agir com segurança, né? Lutar com seus objetivos, eles vão aprender a lidar com regras, seguir ordens, né? E controlar as suas emoções. Por que eu falo isso? Porque assim, olha só, a gente está trabalhando ali com uma criança que acabou de nascer, certo? E eu vou desenvolver isso no processo da infância dela direto. Vai chegar na fase escolar, eu já ajudei essa criança, ela vai ser uma criança segura de si mesma, ajudando ali com a nota, com o desenvolvimento cognitivo dela, enfim. Vai ser um adulto muito mais seguro no futuro também, menos ansioso, ali pronto para resolver os seus problemas. Então, isso tudo que eu tô falando é só da gente separar um tempo todo dia de brincar com a criança. Então, eu vou ajudar não só pro processo dele ali no presente, né, naquele momento ali, mas eu já estou trabalhando coisas para o futuro dessa criança, quando ele entrar na fase escolar e quando essa criança virar um adulto. Então, olha como brincar é importante para a criança, né? Então, fiquem atentos a essa questão, tipo, hoje eu tirei um tempo para brincar com meu filho, eu sentei com ele, ele sentiu que eu estava ali pronto para a necessidade que ele tem de ficar comigo, então é um pouquinho para o pai e a mãe refletir de como brincar com a criança é importante.
E não são coisas que você tem que investir financeiramente, são coisas simples. E aí é onde eu vou estar falando agora das dicas por idade, tá? Por exemplo, de 0 a 1 ano, você pode escutar e cantar música com a criança. Pode rolar bola no chão, sabe? De ficar jogando a bola e ela joga pra você. Aí você também trabalha a questão de coordenação motora, a questão de vocabulário na hora da musiquinha. Então é bem legal. A questão da repetição, que você canta, ela repete. Brincar com água, né? Ler e interpretar histórias, porque é um momento que ela vai estar ali escutando e é um momento de aprendizado. Então, assim, quanto mais você conversa, quanto mais você estimula essa questão da fala, mas ela vai estar ali atendendo aquilo, escutando, aprendendo. Tudo a criança vai estar. O cérebro da criança, tipo assim, ele tá assim, ó, pra aprender coisas novas, né? Então, por isso que é legal, né? Escutar e cantar música, rola a bola no chão, brincar com água, ler e interpretar histórias, tá? Tô olhando pro lado porque é a minha colinha, tá? Que eu fiz aqui pra fazer o vídeo, senão é muita coisa, eu não lembro. Dos 2 aos 3 anos, a criança já está um pouquinho maior, então você já pode fazer o quê? Desenhar com essa criança, porque assim, a gente trabalha muita coisa no desenho, às vezes a criança ela não é de falar muito, então ela vai tentar passar tudo que ela sente, o que ela gosta, o que ela não gosta pro desenho. Existem até cursos de desenho para você conseguir identificar o que aquela criança quer, o que aquela criança está sentindo através do desenho, então fiquem atentos a isso também. Então, esconde-esconde, o passa-anel, dançar e massas de modelar, que é uma coisa que eu tô trabalhando o cognitivo junto com a coordenação motora também. Então, é bem bacana isso daí. Dos 4 aos 6, vocês podem brincar também aquela questão da música, né? Do adoleta, né? Amarelinha, que eu já falei no vídeo passado também. Do bambolê, da estátua, da mímica, né? Trabalha muito, como é que fala? Muito trabalho corporal com a criança, né? Isso é legal também. E dos 7 anos em diante, aí tem aquela coisa de cabra cega, o malabarismo, caça ao tesouro, pipa. Aqui no Japão, eu nem sei se a criançada brinca de pipa. Mas olha, é uma ótima ideia também, se o seu filho não conhece o que é uma pipa, por que não investir nisso também, né? É uma brincadeira que no Brasil é super conhecida. Se bem que no Brasil eu nem sei se hoje em dia a criançada brinca de pipa. Mas assim, na minha época, todo mundo brincava de pipa. E jogar bola, né? Aí a partir dos 7 anos você começa, tem um mundo infinito de brincadeiras que vai ajudar no processo evolutivo dessa criança. Jogo de memória, quebra-cabeça, para vocês fazerem juntos. Não é uma coisa que eu vou pegar e falar assim pro meu filho lá, meu filho tem 4 anos, ouvi falar que é bom ele brincar de amarelinha, bambolê, sei lá, vai lá filho, brinca disso. Não! Eu tô falando dicas de coisas que vocês podem estar fazendo juntos com o seu filho para o desenvolvimento dele seguir de uma forma mais centrada, tá? Então, foi mais ou menos um vídeo para falar dessas dicas de brincadeiras por faixa etária e de falar para os pais, assim, parar e refletir um pouquinho se vocês estão tirando um tempinho, gente, 15 minutos, em vez de vocês ficarem ali no iPhone, em redes sociais e blá blá blá, senta com ele e brinca do que ele quer. Deixa aquela criança inventar, deixa aquela criança criar. Essa criança precisa sentir que ela está sendo atendida, que aquele tempo é dele, de ninguém mais, e que você tá ali pronto para fazer o que ele quer fazer, brincar do que ele quer brincar. Porque a brincadeira ajuda no processo de evolução desde bebê até a fase adulta. E isso as pessoas não param para pensar. Os pais, às vezes, eles não têm muita noção disso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou bem comprido até, eu achei que ia ser uma coisa de 5 minutinhos, mas é porque eu tive alguns feedbacks, então eu resolvi falar um pouquinho por faixa etária, tá? Espero que tenham gostado e até a próxima!